Você já percebeu como toda vez que alguém fala sobre Apocalipse, sempre dizem a mesma coisa? Guerras, fim do mundo, a besta, o anticristo, os 7 selos, as trombetas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que talvez ninguém nunca tenha feito para você. E se o que realmente acontece em Apocalipse não for aquilo que te contaram? E se durante anos você ouviu interpretações superficiais, enquanto a verdadeira mensagem passou despercebida diante dos seus olhos? Porque eu preciso te dizer algo logo no início deste vídeo. Apocalipse não foi escrito para assustar você. Ele foi escrito para despertar você. E é exatamente isso que quase ninguém explica. Quando você lê esse livro pela primeira vez, a sensação é estranha. Parece pesado. Parece escuro. Parece que algo dentro de você fica inquieto. Como se a sua alma reconhecesse que ali existe algo maior. Algo que vai além de imagens proféticas. Algo que fala diretamente com o tempo em que você está vivendo. E talvez seja por isso que você clicou neste vídeo. Talvez no fundo, você também sinta que existe algo acontecendo no mundo que ninguém consegue explicar. Uma sensação de peso, de inquietação. Como se tudo estivesse mudando rápido demais. Como se algo invisível estivesse se aproximando. E é exatamente nesse ponto que Apocalipse deixa de ser um livro distante e começa a falar com você. Porque me responde com sinceridade. Você nunca sentiu que o mundo parece diferente? As pessoas estão mais frias, mais vazias, mais ansiosas, mais divididas. O medo parece estar em todos os lugares. O silêncio da noite parece mais pesado. A sensação de que algo está para acontecer parece cada vez mais forte. E então vem a pergunta que ninguém tem coragem de responder. Isso já faz parte da revelação? Porque o maior erro das pessoas é achar que Apocalipse começa com destruição. Não. Ele começa quando aquilo que estava escondido começa a aparecer. Quando a verdade vem à tona. Quando Deus começa a remover os véus. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Talvez o verdadeiro terror do Apocalipse não esteja no céu. Talvez esteja naquilo que você já consegue sentir aqui na terra. Talvez o livro não esteja falando apenas sobre o fim. Talvez ele esteja falando sobre sinais que antecedem o despertar da humanidade. E é aqui que eu quero que você preste muita atenção, porque quase ninguém fala sobre isso. João não recebe primeiro uma cena de caos. Ele recebe uma visão, uma voz, uma revelação. Isso significa que, antes de qualquer juízo, Deus mostra. Antes de qualquer ruptura, Deus avisa. Antes de qualquer acontecimento, Deus revela. E é por isso que esse livro é tão profundo, porque ele não fala só sobre eventos, ele fala sobre o que acontece quando a humanidade ignora todos os avisos. Olha ao seu redor. Quantas coisas parecem fora do lugar? Quantas vezes você já sentiu que algo está errado, mas não consegue explicar? Quantas vezes você teve a sensação de que estamos vivendo um tempo incomum? Talvez você tenha tentado ignorar isso. Talvez tenha pensado que era só ansiedade. Talvez tenha dito para si mesmo que era apenas impressão. Mas e se não for? E se a sua inquietação for exatamente o que esse livro desperta? Porque a verdade é que Apocalipse mexe com a alma. Ele não foi escrito para ser apenas entendido com a mente. Ele foi escrito para ser sentido. E é por isso que ele incomoda tanto. Porque ele confronta. Ele expõe. Ele revela aquilo que muitos preferem não enxergar. E sabe o que é mais assustador? Talvez o Apocalipse não seja apenas sobre o que vai acontecer. Talvez ele esteja revelando aquilo que já começou. Talvez os sinais não estejam chegando. Talvez eles já estejam diante dos seus olhos. E é por isso que eu quero que você continue comigo até a próxima parte. Porque eu vou te mostrar o que quase ninguém tem coragem de explicar sobre a abertura dos selos e porque isso pode estar muito mais próximo da sua realidade do que você imagina. Antes de continuar, comenta esta frase. Eu sinto que algo está sendo revelado. Porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga o livro de Apocalipse. Agora eu quero que você faça uma coisa. Pare por um instante e imagine a cena. João está sozinho, exilado, silenciado pelo mundo. Mas é exatamente no silêncio que a revelação começa. E isso já diz muito para você. Porque muitas vezes Deus não fala no barulho. Ele fala
quando tudo ao redor parece ter parado. Foi nesse lugar de isolamento que João vê algo que ninguém estava preparado para ouvir. Um livro selado, fechado, intocável. E então surge a pergunta que atravessa os séculos: quem é digno de abrir os selos? Perceba a profundidade disso. Não é apenas um livro. É como se fosse a história do destino humano, o desfecho daquilo que foi construído ao longo do tempo. Como se toda a verdade sobre o que está por vir estivesse presa atrás daqueles selos. E agora eu quero falar diretamente com você, porque talvez você tenha passado anos ouvindo que os selos são apenas símbolos de eventos futuros. Mas quase ninguém explica o que isso realmente significa para quem está assistindo. Cada selo aberto representa uma camada da verdade sendo revelada. Como se Deus estivesse dizendo: você não pode mais viver na ilusão. O primeiro selo é aberto. E imediatamente surge um cavalo. A imagem é forte. Mas o que prende a atenção não é apenas a visão. É o que ela provoca dentro de quem ouve. Porque a primeira coisa que o Apocalipse mostra não é destruição física. É movimento. É o início de algo. É o começo de uma sequência que não pode mais ser interrompida. E talvez seja exatamente isso que você sente no mundo hoje. Como se algo tivesse começado. Como se uma engrenagem invisível tivesse sido acionada. Como se as coisas não fossem mais voltar a ser como antes. Você sente isso porque muitas pessoas sentem. Elas não sabem explicar, mas sentem. Uma inquietação. Uma percepção de que o tempo está diferente. Como se o mundo estivesse correndo para algum lugar. E ninguém soubesse exatamente para onde. Depois outro selo é aberto. E outro. E outro. E a cada abertura, uma nova camada da realidade aparece. Conflito, escassez, medo, morte. Mas aqui está o ponto que quase ninguém te explica. O livro não está apenas descrevendo catástrofes. Ele está mostrando o que acontece quando o ser humano se afasta completamente da verdade. Quando a alma perde direção. Quando a fé esfria. Quando o coração se torna incapaz de discernir luz e trevas. Talvez por isso você olha para o mundo e sente que algo está quebrado. Porque não é apenas política, não é apenas economia, não é apenas violência. É uma crise espiritual. E talvez o Apocalipse esteja revelando exatamente isso. Uma humanidade que aos poucos vai colhendo aquilo que plantou. Agora me responde com sinceridade. Você nunca teve a sensação de que as pessoas estão mais vazias, mais agressivas, mais sem propósito, mais distantes de Deus? Talvez isso não seja coincidência. Talvez isso faça parte do que João viu. Porque quando os selos são abertos, o que estava escondido deixa de poder permanecer oculto. E é isso que torna essa mensagem tão intensa. O Apocalipse não começa destruindo o mundo. Ele começa expondo a verdade do coração humano. E talvez seja por isso que ele assusta tanto. Porque ele não aponta apenas para fora. Ele aponta para dentro. Ele confronta você. Ele confronta a mim. Ele confronta todos nós. Ele pergunta, sem dizer as palavras, em que direção a sua alma está indo, porque antes de falar sobre o mundo, a profecia fala sobre consciência, sobre escolha, sobre despertar. E talvez o motivo pelo qual tantas pessoas evitam esse livro seja exatamente esse. Ele não permite neutralidade. Ou você desperta, ou continua dormindo enquanto tudo acontece. E talvez seja isso que está acontecendo com muitas pessoas hoje. Vivem distraídas, vivem anestesiadas, vivem no automático, sem perceber que sinais estão sendo revelados diante dos seus olhos. É por isso que eu quero que você fique comigo até a próxima parte, porque o que vem agora é ainda mais profundo. Vamos entrar naquilo que quase ninguém explica. Porque o silêncio no céu antes das trombetas é uma das partes mais assustadoras de todo o Apocalipse. Porque esse silêncio pode dizer muito mais sobre o tempo presente do que você imagina. Se essa mensagem está mexendo com você, comenta: eu estou despertando. Agora eu preciso que você preste muita atenção no que vem a seguir. Porque para mim, este é um dos momentos mais assustadores e ao mesmo tempo mais profundos de todo o livro de Apocalipse. Depois dos selos, depois das visões, depois do peso crescente da revelação, acontece algo que quase ninguém explica. O céu fica em silêncio. Sim, silêncio. Por cerca de meia hora.
E talvez você esteja pensando, mas por que isso seria tão importante? Porque na Bíblia, o silêncio nunca é vazio. O silêncio antecede algo grande. O silêncio é a pausa antes do impacto. É como se toda a criação prendesse a respiração. Como se o universo inteiro soubesse que algo irreversível está prestes a acontecer. E agora eu quero falar diretamente com você. Você nunca sentiu que a sua vida também já entrou nesse tipo de silêncio? Aquele momento em que tudo parece estranho, em que as coisas não se movem, em que Deus parece quieto, em que o mundo parece suspenso, sem respostas, sem direção, sem sinais claros. Talvez seja exatamente aí que muita gente se perde, porque as pessoas acham que o silêncio significa ausência. Mas no Apocalipse, o silêncio significa preparação. É o instante antes do som das trombetas. E é aqui que o mistério se aprofunda, porque as trombetas, na linguagem bíblica, nunca foram apenas instrumentos. Elas sempre foram aviso, chamado, alerta, convocação. Era o som que anunciava que ninguém poderia continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. E olha para o tempo em que você está vivendo. Não parece que o mundo inteiro está sendo alertado de alguma forma? As pessoas estão cansadas sem motivo, ansiosas sem explicação, com medo do futuro, sentindo um peso que não conseguem nomear, como se algo invisível estivesse pressionando a alma coletiva. Talvez o maior erro seja pensar que os avisos de Deus sempre vêm em voz audível. Às vezes eles vêm em forma de inquietação, às vezes vêm em forma de ruptura, às vezes vêm em forma de coisas que deixam de fazer sentido. Você já percebeu como muitas pessoas hoje dizem: "Não sei explicar, mas parece que algo vai acontecer"? Essa frase se repete demais para ser ignorada. E talvez seja exatamente isso que Apocalipse quer que você perceba. Os avisos não chegam apenas em acontecimentos externos. Eles chegam dentro da consciência, dentro do espírito, dentro daquela sensação que não te deixa dormir em paz. Porque o que João vê não é apenas um cenário futuro. É uma progressão. Primeiro a revelação, depois o silêncio, depois o aviso. E talvez você esteja exatamente entre o silêncio e a trombeta. Talvez você esteja vivendo esse intervalo, esse espaço em que Deus ainda está falando, mas muitos não estão ouvindo. E sabe o que torna isso ainda mais intenso? É que, depois do silêncio, o texto mostra que a terra começa a sentir as consequências. Tudo aquilo que parecia firme começa a ser abalado. E isso vai muito além de eventos físicos, porque há pessoas vivendo terremotos por dentro. A mente desaba, a paz desaparece, os relacionamentos se rompem, a fé esfria, o coração endurece. E no fundo, o Apocalipse não está falando apenas sobre o colapso do mundo. Ele está falando sobre o colapso de tudo aquilo que foi construído longe de Deus. Talvez seja por isso que tantas pessoas hoje se sentem vazias mesmo tendo tudo. Porque por fora existe estrutura, mas por dentro existe ruína. E eu quero que você pense nisso agora. Quantas coisas na sua vida parecem estar sendo abaladas? Quantas certezas que você tinha começaram a cair? Quantas máscaras você viu caírem nos últimos tempos? Talvez isso não seja apenas acaso. Talvez Deus esteja permitindo que certas estruturas desabem para revelar aquilo que é verdadeiro. Porque antes da transformação, sempre existe ruptura. Antes do despertar, sempre existe desconforto. Antes da luz, existe o momento em que a escuridão parece mais forte. E talvez seja exatamente esse o ponto em que você se encontra hoje. Mas fica comigo até a próxima parte. Porque é agora que vamos entrar na parte que quase ninguém tem coragem de explicar. O que realmente significa o juízo final e por que ele começa dentro da alma antes de se manifestar no mundo. Antes de continuar, comenta essa frase: o silêncio também é um aviso. Agora eu quero que você fique comigo até o último segundo, porque é aqui que quase todo mundo erra quando fala sobre Apocalipse. As pessoas pensam imediatamente em fogo, em destruição, em medo, em condenação, mas ninguém para explicar o que realmente significa o juízo. E eu quero falar com você de forma muito direta agora. O juízo não começa quando o mundo termina. O juízo começa quando a verdade já não pode mais ser escondida. Pense nisso.
Quantas vezes você tentou ignorar um sinal dentro de você? Quantas vezes sentiu que algo precisava mudar, mas escolheu continuar no automático? Quantas vezes a sua consciência falou e você silenciou? Talvez o que Apocalipse revela não seja apenas um evento distante. Talvez seja o momento em que tudo aquilo que foi ocultado vem à tona. Porque o verdadeiro juízo não é primeiro externo, ele é interno. É quando a alma finalmente se encontra diante da verdade, sem desculpas, sem máscaras, sem fuga. E é por isso que esse livro mexe tanto com quem lê, porque ele não está apenas falando do fim do mundo. Ele está falando do momento em que cada pessoa será confrontada com aquilo que construiu dentro de si. A Bíblia descreve um novo céu e uma nova terra. E aqui está algo que quase ninguém explica. Antes do novo, o velho precisa cair. Antes da restauração, existe a ruptura. Antes da luz definitiva, toda a escuridão escondida precisa ser exposta. Talvez seja exatamente por isso que você sentiu esse vídeo de forma diferente. Porque no fundo, você sabe que não se trata apenas de um texto antigo. Trata-se de um espelho, um chamado. Uma pergunta que ecoa diretamente para quem está ouvindo, em que direção a sua alma está caminhando, porque o Apocalipse não termina em medo. Ele termina em revelação, em esperança, em restauração, em um recomeço. Isso muda tudo. O objetivo nunca foi apenas assustar. O objetivo sempre foi despertar, fazer você perceber que ainda há tempo, que ainda existe voz, que ainda existe chamado, que ainda existe retorno. Talvez o maior mistério nunca tenha sido o fim do mundo. Talvez seja o que acontece dentro de você quando finalmente entende que Deus está falando há muito tempo. E talvez, enquanto você ouve isso agora, alguma parte da sua alma esteja sendo despertada. Aquela parte que estava adormecida, anestesiada, distraída, longe. Talvez você tenha passado meses, anos, tentando preencher um vazio que nada consegue preencher. E talvez esse vazio não seja acaso, talvez seja um chamado. Porque o Apocalipse não é sobre destruição sem sentido. É sobre o momento em que tudo o que é falso perde força diante da verdade. E quando a verdade chega, ela separa, ela revela, ela transforma. É por isso que tanta gente tem medo desse livro, porque ele não deixa ninguém confortável. Ele obriga a olhar para dentro. E talvez hoje Deus tenha trazido você até este vídeo exatamente por isso. Para que você pare de olhar apenas para fora. Pare de buscar sinais apenas no mundo. E comece a perceber o que está acontecendo dentro de você. Porque às vezes o maior sinal não está no céu, está no seu coração, na inquietação que você sente, no vazio que insiste, na sensação de que algo precisa mudar. Talvez isso seja a revelação começando. Talvez isso seja o início do despertar. E eu quero encerrar te dizendo algo muito profundo. O Apocalipse não é o fim para quem desperta, é o começo. O começo de uma vida consciente, o começo de uma fé viva, o começo de uma alma alinhada com a verdade. Porque quando Deus revela, Ele não faz isso para destruir você. Ele faz para salvar aquilo que ainda pode ser transformado. Se essa mensagem falou com você, comenta esta frase final: a verdade me despertou. E lembre-se, às vezes o que parece fim é exatamente o começo daquilo que Deus quer fazer na sua vida.